quarta narrativa. Continuação das aventuras de Medin. O caso da palavra caucasiana que um filólogo de grande fama traduziu e explicou. Das 1000 histórias sem fim é esta a quarta. Lida a quarta restam apenas 996. Vendo chegada a minha vez, invadiu-me invencível terror, como se houvesse surgido pela frente um fantasma de apavorante aspecto. Que deveria escrever para agradar ao incontentável sheik? Elogios? Nunca. Lembrava-me ainda do quanto penara o primeiro escriba. Insultos e grosserias? Muito menos. Trechos literários ou poesias? Seria uma imprudência de louco. Um engano numa frase, um descuido num verso, seria, para mim, desgraça completa. Quis Alá que uma feliz inspiração me iluminasse o atribulado espírito. Tomei de uma folha de papel e nela escrevi uma única palavra. Mazaliche. Mazaliche. Leu o sheik, vagarosamente, separando com cuidado as sílabas. Que quer dizer o Mazaliche? Senti, naquele transe perigoso, que a minha salvação, no caso, dependia, exclusivamente, de um pouco de audácia. A palavra Mazaliche tinha sido inventada, no momento, por mim, e nada significava, não tinha sentido algum. Resolvido, porém, a levar até o fim a aventura iniciada de modo tão favorável, respondi com absoluta segurança, e a palavra Mazaliche, ó sheik generoso, não é árabe, nem persa. É um vocábulo descoberto, faz muitos séculos, por um filólogo que estudou os vários dialetos falados pelos povos caucasianos. Mazaliche significa o que quiser. Como assim? Interpelou-me novamente o sheik. Qual é a tradução certa e exata para essa palavra? O que quiser. Reafirmei tranquilo. Não vejo, senhor, como explicar, de outro modo, a significação de uma palavra para nós quase intraduzível. O sábio filólogo que viveu no Cáucaso, basta, atalhou vivamente o sheik. Dispenso-te as explicações linguísticas. A lembrança que tiveste, ao condensar a tua prova numa única palavra, foi realmente original. Revelaste inteligência viva, cultura razoável e também muita presença de espírito. Creio que és digno de exercer as funções de secretário de um homem notável como eu. Julguei, depois de ter ouvido tais elogios do imodesto sheik, passado inteiramente o perigo e definida de modo favorável, a situação. Com grande surpresa, porém, o caso tomou de repente, feição complicada e trágica. Depois de pequeno silêncio, o sheik assim falou. Ser-me-á fácil verificar se disseste ou não a verdade em relação a essa palavra, Mazaliche. Tenho aqui, em minha casa, como hóspede, há muito tempo, um filólogo eruditíssimo chamado Mostacini Talabi, que conhece profundamente os mais complicados idiomas do mundo. Vejamos se esse sábio concorda com a tradução que apresentaste para a palavra caucasiana. Fica certo, porém, ó jovem, de uma coisa. Se a tua prova, com a originalidade que parece ter, encerrar uma pilhéria, não sairás daqui com uma só costela em perfeito estado. E depois de proferir tão grave ameaça, que me deixou estarrecido e tonto de pavor, o sheik chamou um escravo e disse-lhe: que venha à minha presença o douto e eloquente filólogo, Mostacini Talabi. Rápido como uma flecha o escravo desapareceu em busca do sábio. Estou perdido, pensei. O filólogo vai descobrir a minha audaciosa mistificação. Queira Alá valer-me nesta dependura. Momentos depois surge no salão, em companhia de um escravo, um homem de meia idade, barbas castanhas, olhar muito vivo, rosto largo, a testa alta e mal disfarçada por um turbante farto e desajeitado, com uma grande barra verde. Era o recém-chegado famoso filólogo Mostacini Talabi, hóspede do palácio. Depois de saudar delicadamente a todos os presentes, dirigiu-se ao senhor de Madian e disse-lhe: Alá sobre ti, ó sheik. Que desejas de teu humilde servo? Respondeu o sheik. Mais uma vez, meu bom amigo,
vou apelar para os teus profundos conhecimentos linguísticos. Sei que os idiomas, vivos ou mortos, não possuem segredos que resistam à argúcia de teu espírito. Pois bem, quero que me digas o que significa esta palavra e a língua ou dialeto a que pertence. E o rico mercador passou para as mãos do filólogo a folha em que o escrevera o ignorado vocábulo. Mas Alixe, um sentimento de pavor invadiu-me o espírito e como que me petrificou. A máscara da palidez pesou-me sobre o rosto. Murmurei resignado. Maktub. Alá é grande. Seja feita a vontade de Alá. O sábio leu atentamente a palavra que eu reduzira à minha prova. Passou a mão direita pela barba, alisando-a, displicente. Meditou alguns instantes como se procurasse coordenar ideias que pareciam quase esquecidas. E disse afinal: a palavra aqui escrita compõe-se de dois radicais distintos. Mas, ialit ou elixe, da raiz de um verbo elia que se liga ao sufixo te, indicativo de futuro. Mas alit é encontrado num dialeto falado na região do Cáucaso. A palavra é, pois, caucasiana. Quem poderia avaliar a intensidade do meu espanto ao ouvir aquela declaração? Feita pequena pausa, o filólogo continuou. Vou dar agora a significação da palavra masalixe. A primeira parte, constituída pelo radical mais, significa aquilo que, ou coisa. A segunda, alite, é um verbo, querer, pretender, desejar, preferir no futuro. A melhor tradução para mais alite será, pois, o que quiser. Jovem, declarou então o sheik. A tua prova acaba de ser confirmada pela voz autorizada do nosso grande filólogo. Nomeio-te meu secretário e de hoje em diante viverás neste palácio. Recebi a seguir de quase todas as pessoas que nos rodeavam, provas de afeto e simpatia. Cochichou-me um sujeitinho magro, que piscava continuamente os olhos. Teves muita sorte. Com habilidade alcançarás aqui riquezas incalculáveis. Compreendi que o sábio Mostacini, movido por um sentimento de incomparável bondade, deliberara salvar-me daquela emergência inventando para a palavra masalixe a complicada etimologia que causara tanta admiração ao sheik. Serei grato a esse homem, pensei. A ele devo exclusivamente a vitória na prova. Quem me informara porém da significação que eu havia momentos antes atribuído ao vocábulo masalixe? Naquele mesmo dia ao cair da noite, fui aos aposentos do filólogo a fim de agradecer-lhe o precioso auxílio que me prestara. O erudito Mostacini recebeu-me com indisfarçável alegria. A sala que lhe fora destinada no palácio era larga e espaçosa. Pelo chão viam-se atiradas ao acaso, ricas almofadas de seda. Já sei, meu amigo, disse meu filólogo, vieste aqui agradecer-me a solução engenhosa que dei hoje para o teu caso. O escravo que veio chamar-me é meu amigo e a ele devo inúmeros favores. Este escravo contou-me tudo o que se passara e solicitou o meu auxílio em teu favor. Prometi-lhe que tudo faria para salvar-te. Quando entrei, pois no salão já sabia o que devia responder ao sheik em relação à palavra que havias por certo, inventado. Do contrário estarias irremediavelmente perdido. E esse escravo? Perguntei. Quem é? Por que veio ele em meu auxílio? Respondeu-me Mostacini. Neste palácio vivem dezenas de indivíduos sem caráter e sem dignidade que exploram a vaidade doentia do sheik. A hipocrisia, a inveja e a perfídia se familiarizaram em todos os cantos desta casa, e o vaidoso sheik é a toda hora rodeado por cortesãos indignos, que tudo sacrificam pelo amor à cobiça. A única criatura sincera e leal que aqui conheço é esse escravo. Chama-se Meruan. É filho de um aguadeiro de Damasco e conheceu teu pai durante uma viagem que fez ao Cairo. Meruan é cristão e afirmou-me que se acha no dever de proteger-te.
Se quiseres ouvir dele a narrativa de uma aventura estranha ocorrida no Egito, ficarás conhecendo, de tua vida, um segredo tão estranho que talvez modifique por completo o curso de tua existência. Tomado da mais viva curiosidade pelo caso, apertei o bom filólogo com um chuveiro de perguntas, ao que ele retorquiu sem se impacientar: nada quero adiantar-te. Amanhã muito cedo mandarei chamar Meruan. E dele próprio ouvirás a mais espantosa narrativa de quantas correm no mundo. E acrescentou: vou agora para o salão. O eloquente Sheik Elmeda acaba de chegar. Queres ouvir as narrativas desta noite? Agradeci ao bondoso ulema o convite, sentia-me fatigado. Preferia ficar ali, na tranquilidade daquele belo aposento, recostado nas ricas almofadas. Não me interessavam, naquele momento, as histórias fabulosas cheias de aventuras trágicas e emocionantes. Retirou-se o sábio, deixando-me sozinho na maior ansiedade. Que relação poderia existir entre mim e o misterioso escravo? Que estranha aventura teria ocorrido no Egito com meu pai? A meu lado achava-se um manuscrito que o filólogo ali deixara. Olhei sôfrego para a obra. Na primeira página li assombrado: não há no mundo ninguém sem alguma tribulação ou angústia. Seja ele emir, rei ou califa, e mais. Prepara-te para sofrer muitas adversidades e vários desgostos nesta miserável vida, porque assim te sucederá onde quer que estiveres, e assim acharás, em verdade, onde quer que te esconderes. Quem teria escrito aquelas impressionantes palavras? Que sentido teriam elas no enredo de minha vida? Intrigado com o caso, tomei do curioso manuscrito e consegui, sem dificuldade, ler uma história que me deixou encantado e me fez esquecer os pensamentos confusos que me agitavam. Eis a história que li. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Para ouvir a história que deixou Imedin encantado, assista o próximo vídeo. Não deixem de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Muito obrigado por assistir.